Laodiceia. Né? Então nós lemos esse texto lá no começo do início, lá no início, Laodiceia, isso. Apocalipse 3 foi por isso. A outra igreja em Laodiceia escreve. Então essa é a sétima carta última e uma igreja altamente problemática. Na semana passada a gente viu uma igreja, uma situação de uma igreja com pouca renda. Que nem a gente assim, pouca renda. Baixa renda, melhor dizendo. Essa igreja aqui é uma igreja rica, muito rica. Tem muita condição financeira. Essa cidade aqui, Laodiceia, é uma cidade extremamente rica, com muito poder financeiro. E as referências estão todas no texto, qual o poder financeiro da igreja. Eu entendo que Jesus usa referências aqui, para poder falar com a igreja, essas referências, está de acordo com o trabalho e com a atividade da cidade. Então ele faz comparativo justamente a atividade que ele estava exercendo na cidade. Então ele diz, essas palavras, estas são as palavras do amém. Ele é amém. O que significa amém? Assim seja. Essa palavra daquele que determina. Assim seja, daquele que determina. Então, o termo está aqui para ele. Testemunha fiel e verdadeira. Testemunha de quem? De Deus. Então, ele é testemunha de Deus, é testemunha viva de tudo que aconteceu com ele em relação a isso aí. Então, ele se apresenta dessa forma. O soberano da criação. Eu sempre faço a pergunta aí do adolescente, do cristão trabalhando, adolescente. Aí ele chama para cá. Jesus é filho e é criador? Jesus é criador? Sim. Jesus é Deus criador. Isso é aquela máxima. O pensamento teológico que foi defendido, ainda é defendido por alguns, que toda essa parte tangível da criação foi feita por Jesus. Toda essa questão tangível, que a gente pode tornar, então tem alguns teólogos que defendem isso. Entendeu? E quando estava lá, entendeu? Ele formou o homem, a sua imagem e semelhança, quem estava lá e fez o homem ali de barro, foi o próprio Jesus Cristo. Então, é nessa ideia que muitos defendem. Eu também creio dessa forma, porque Jesus estava lá no momento da criação. Então ele fala que é o soberano da criação de Deus. Aí ele começa no versículo 15 a falar para a igreja: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, ele chega e fala assim: estou numa igreja morna. A gente sempre fala isso, Essa igreja aí, uma igreja morna e tal. Mas tem muita gente que não entende por que Jesus Cristo estava falando que era melhor ser frio. Não, a igreja tem que ser quente, a igreja também não pode ser frio. Na verdade, Jesus Cristo está fazendo referência à atividade que existia naquele local. Entendeu? Então tinha duas coisas assim, dava muito dinheiro lá que era muito apreciado. A primeira coisa eram as águas medicinais e termais que tinham lá, entendeu? Muita gente já deve ter estudado isso. Então essa água era usada justamente para tratamentos, alguns inclusive precisam de água vulcânica, então a água quente, E também ao mesmo tempo que eles tinham essa questão da
tinha uma fonte de água fresca, entendeu? Diferente de todas as cidades, essa água era muito apreciada. Então eles tinham uma água quente, entendeu? Que era muito valorizada, e eles tinham uma água fria, que era uma fonte de água limpa, que eles consumiam dessa água, que também era muito apreciada. Então, assim, pelos comentários que a gente vê, Jesus Cristo está fazendo referência a essa atividade que existia ali na Laodiceia, entendeu? Então ele está dizendo que a igreja, que a água que era produzida ali para curar as pessoas, e a água que era produzida ali para as pessoas matarem a sede, estava acima do comportamento, tinha muito mais valor do que o comportamento da igreja, entendeu? Então, as duas águas, as duas águas eram consumidas, né? As duas águas eram consumidas. E o texto, no versículo 16, né? Assim porque você é morno, não é frio, nem quente, quer dizer, você não tem valor porque não é frio, porque a água do bebê é como a água do bebê, e não é quente como a água medicinal, então eu estou a ponto de vomitar. Quer dizer, quando a gente tem esse processo, é porque a gente botou uma coisa dentro da gente, fez mal, não é isso? E a gente precisa botar para fora que aquilo está fazendo mal, não é isso? E a água que era consumida era colocada para dentro e fazia bem, né? E ele faz essa referência de uma coisa que está sendo consumida e que não prestava, entendeu? Aí ele faz uma outra referência também, ele faz uma outra referência no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, né? Então o que acontece? Está fazendo referência também à situação financeira da cidade e da igreja também, tá, gente? A Laodiceia é uma igreja que tinha muita gente rica envolvida nessas atividades que eram muito apreciadas na Ásia Menor. É a Turquia, melhor dizendo, né? Que depois eu lembro melhor, eu vi que a igreja de Laodiceia foi praticamente na Turquia. Não? Então ele está dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que vocês adquiriram riqueza e que vocês, por causa justamente do que acontece na cidade, vocês são ricos. Mas diante de mim é que é a grande questão. Vocês podem ser isso para as pessoas aí da cidade. Mas para mim, vocês são miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aqui na outra versão diz o seguinte, né? Como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, que eu concordo mais com essa versão aqui. Tá? Quer dizer, destituído da graça, miserável, pobre, cego e nu, né? Então, assim, duas atividades comerciais estão presentes nisso daqui também. Primeiro, a questão do ouro, que era muito apreciada. Tinha ouro lá? Não, mas era muito valorizado, entendeu? Então, a questão da riqueza, fazendo comparação. Outra coisa também, lá existia tecelões, né? Que faziam tecidos, os tecidos eram muito caros. E eles se vestiam muito bem porque era uma cidade que produzia muito tecido. Então a gente vê aqui essa questão do nu. É aquela mesma ideia que a gente tem quando a gente lê os profetas e a gente vê que a cidade não está muito incomodada com o que Deus acha, porque eles acham que Deus está abençoando eles, porque eles estavam ricos. Eles estavam numa situação privilegiada. Então o profeta vinha pregava contra a cidade e eles ficavam irritados porque eles estavam vendo que a situação deles, financeiramente, era muito boa. Então uma atividade lá, que eles eram muito ricos, entendeu? E a questão da sequeira aqui, também outra atividade que estava muito direta. Havia em Laodiceia uma escola de medicina lá, entendeu? Um laboratório. E o que eles fizeram uma grande descoberta naquela época lá? É o que eles conseguiram desenvolver um colírio que estava curando muita gente, que estava beneficiando muita gente. Isso é pesquisa que o pastor faz, sabe? Então a gente vê que essa coisa de Jesus Cristo
falar deles era de coisas que eles já estavam acostumados a lidar ali. Então esse cordeiro era muito caro, né? Era muito caro. Vamos aqui, voltar aqui para o texto. Versículo 18. Dou-lhes este conselho. E teve um autor que eu li que estava justamente falando sobre isso, né? A questão de que ele não fez uma repreensão aqui. Ele simplesmente aconselhou. E o autor desse comentário, ele ficou assustado com isso. Ele ficou assustado. Porque geralmente nas outras igrejas, quando estavam em situação semelhante, né, foi ameaça. Mas aqui a igreja de Laodiceia, não, aqui aparece a palavra conselho. Entendeu? Ali também é conselho de que me compre ouro aprovado no fogo. Entendeu? Fazendo referência também ao que ia acontecer. Para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. E não apareça a tua vergonha e a tua nudez. E coluna os olhos com colírios para que vejam. Entendeu? Então, assim, o legal é que muita gente chega e fala assim: ah, mas é tão difícil entender o livro de Apocalipse. Gente, não é tão difícil assim. Existe um livro chamado Digno ao Cordeiro. Não sei se alguém já leu o Digno ao Cordeiro. Esse livro, Digno ao Cordeiro, traz todas essas referências, né? Para a gente poder entender a fala de Jesus Cristo à igreja. Entendeu? Então ele chega e fala assim: põe o cordeiro para que vejas, para poder enxergar. Versículo 19: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Aí o autor aqui chega e fala assim: olha, ele aconselha, mas é porque ele está dando uma repreensão, um conselho, justamente porque ele amava a igreja de Laodiceia como amava outras igrejas também. Então por isso que ele está chamando a atenção para que haja uma mudança nesse sentido. A página aqui está vendo toda a hora, deixa doidinho, né? Por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20, que é o mais famoso de tudo. É o mais famoso de todos. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então sua mente até aí, né? É a porta do coração, gente. É a porta do coração que eu estou falando ali. Eles que estão à porta e batem. Isso é muito usado no evangelismo. Está pegando, vai ser até mais, ó. Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração. Tem até um hino, né? Treinado pelo povo cristão, que traz esse tipo de referência. Jesus está batendo ali na porta do seu coração, e ele quer entrar no seu coração. É a porta do coração que ele está falando? É da porta do coração? E tem muita gente que fala isso, mas tem gente que discorda, entendeu? Porque na verdade ele está falando aqui da porta da sua casa, né? Está falando da porta da sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A referência melhor para se entender essa passagem é a seguinte: o pessoal ali em Laodiceia, eles viviam um cristianismo religioso, entendeu? Então havia uma coisa assim só de comportamento, não havia um compromisso. Então assim, aqui pode ser o coração, pode ser a própria casa, mas a ideia ali é de que Jesus Cristo tem intimidade quando ele passa pela porta. Entendeu? Então aqui, ó, cear aqui é comer, almoçar, estar junto, fazer parte da família. Fazer parte, conviver na casa. Entendeu? Então é nesse sentido que Jesus Cristo está fazendo um apelo para que entre e esteja junto, fazendo parte da situação. Então assim, a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela tinha uma aparência
ser espiritual. Ela tinha uma aparência de ser uma igreja muito espiritual, uma igreja muito voltada. Entendeu? E aqui, o próprio texto fala isso, né? Versículo 16, assim porque você é morno, não é quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, eles têm essa referência deles mesmos, essa fala em relação a eles mesmos, que não conseguiam enxergar que eles eram miseráveis, pobres, cego e nu. E era necessário permitir que Jesus Cristo entrasse no coração dele, para que eles mudassem, para que eles se arrependessem. Por isso essa referência, eis que estou à porta, tá? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e entrar, serei comigo, né? Serei com ele e ele comigo. Apenas que eu vou fazer, igreja, nós estamos aqui começando uma campanha, com o trabalho, tanta coisa na a irmã da Lúcia, todo mundo está aqui, ali na frente, o subprefeito, né? Toda a questão do acolhimento, a gente entendendo que isso é importante, entendeu? Entendendo que isso é importante. Marcelo está apontando aqui, eu estou vendo que está apontando. Eu estou vendo, ele está castigo de novo. É porque ele falou hoje que queria tablet, está trabalhando a mensagem, né? Ele queria tablet, não tem tablet, né? Porque não se comporta, não consegue se comportar. Bom, atrapalha os outros aí que estão fazendo outra mensagem, né? Só na minha casa, tá? Então, ele amanhã não tem tablet de novo, né? Então vamos voltar aqui, né? Vamos esquecer o tablet que vai ser. Não vai ficar no tablet mesmo, né? Então, vamos voltar aqui para a referência. Né? Então, assim, nós que estamos aqui nesses projetos, procurando fazer um trabalho do Senhor, se o Senhor estiver dentro da igreja, se abrir para o Senhor, a vitória não está no método mirabolante. Eu estive lá na reunião da ABL, o pessoal lá, o pastor não vai para o multiplique. Porque multiplique é esse, multiplique. O pessoal lá não entendeu que eu não estou atrás de método. Eu não estou atrás de ferramentas. Se fosse só isso, a gente chegava ali, comprava a ferramenta e aplicava aqui na igreja. O que mais importante da gente ter o método e ter a ferramenta é a gente ser usado pelo Espírito Santo de Deus para que Deus possa nos usar e fazer aquilo que precisa ser feito. Precisa ser feito. Eu li um livro há pouco tempo agora sobre a oração, mas a oração da conversão, onde nós temos que fazer um trabalho, evangelizar a pessoa, pregar a pessoa, mas a gente precisa orar para que a pessoa receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então esse livro, ele reclama da igreja moderna, que é a igreja moderna que quer fazer as coisas sem Cristo, sem abrir o coração para Cristo, sem ter referência em Cristo. Então fica difícil você fazer alguma coisa sem Jesus, sem arrependimento, sem reconhecimento de pecado. Por isso que eles estão sendo chamados de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, justamente porque não estão reconhecendo isso. Então é necessário que a gente reconheça no nosso coração o poder de Deus, a referência de Deus, para que a gente possa fazer o trabalho, porque todo trabalho ele vai longe quando é feito em Deus. Pastor Jair uma vez reclamou, ele deu um exemplo de um pastor que veio de longe para cá, e esse pastor ele queria entender a igreja brasileira, que a igreja brasileira é capaz de tudo sem oração, sem busca de Deus. Mas esse pastor falou, não sei como é que vocês conseguem. Eu não sei como é que vocês conseguem. Não sei como é que a igreja consegue. Não sei como é que a igreja brasileira já está em pé. Porque não tem como. Porque a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer.
tipo de igreja que a gente precisa ser? É a igreja em Cristo. Sabe que tipo de crente que você precisa ser? Um crente em Cristo. Em Cristo Jesus. Com a sua vida na mão de Cristo Jesus. Né? Lembra da primeira música que a gente cantou? Quem lembra da primeira música que a gente cantou aqui? Abro mão dos meus sonhos. Lembra da música? A gente cantou isso aqui. A gente cantou isso aqui. Então, assim, eles aqui a igreja, então você fez isso? Não fez. Eles estavam vivendo a própria vida. E até eles mesmos chegam e falam assim: eu sou rico, estou enriquecido. E de nada tem falta. Quer dizer, eles estavam buscando a sua própria vontade aqui. E de nada tem falta. Alguém lembra? Vamos cantar, vamos lá cantar, vamos lá. Vamos cantar, vamos. Ah, não, aí lembra que a gente cantou? Quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. Reconstruirei no meu monte um altar. Sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Essa música, eu lembro, e todo mundo implicava isso aqui. Você lembra? Não, que eita, isso aí é complicado. Como é que eu estou apaixonado por. Você ama, mas quando a gente está apaixonado, ali a gente se prova. É nesse sentido que o autor entendeu? Então ele está dizendo que ele abre mão de todas as coisas para Cristo. E hoje, no nosso tempo, na nossa época, nós não vivemos essa realidade. Nós estamos buscando nossa própria vontade, nosso próprio ser. A gente até canta, abro mão dos prazeres, das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu lembro que cantava um hino lá no cantor cristão, lá na 22, que eu me recusava a cantar. Aí alguém me chamou para poder reger o hino. Eu falei que eu não ia, porque eu não estava cumprindo lá, não acreditava aqui. E era justamente essa questão da entrega, de fazer essas coisas todas. Aí, teve um dia que eu tive que cantar o hino. E eu expliquei isso. O pastor já ficou assustado. Rapaz, mas que negócio é esse? Aí eu vou dizer, gente, vamos ser sinceros. A gente faz isso aqui. É todo mundo. Verdade. A gente faz isso de todo coração, como o hino está falando. Aí o pastor, mas a gente precisa procurar fazer. Sim, a gente precisa procurar fazer. Mas a gente está dizendo que a gente faz
que a gente não faz. E é necessário a gente, como gente de Deus, a gente entregar o nosso coração totalmente a Cristo. Totalmente a Cristo. Totalmente. Não é o meu tempo, não são as minhas vontades, não são os meus pensamentos, aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo, mas aquilo que Cristo quer para mim. Isso é que é necessário. Isso é que é importante que a gente viva e que a gente produza. Como igreja, como crente. Que tipo de crente você é? Você precisa ser um crente na mão de Cristo. Você precisa ser um crente usado por Deus. Nós precisamos ser crentes usados por Deus. Não é para poder ficar fazendo sinal e milagre, mas sim toda vez que Deus tiver um serviço, ele sabe que ali tem um servo dele para poder realizar o serviço. E a igreja de Laodiceia é uma igreja de fachada, né? É uma igreja rica, era uma igreja grande, e que foi chamada a atenção, e que foi aconselhada a o quê? Vamos lá no texto da igreja de Laodiceia, então, é interessante que o autor até fala, é uma coisa que eu não trouxe, mas eu tinha percebido isso lá, eu não li. Eu li, mas eu não vi ninguém comentando isso na igreja. É assim, todas as coisas que Deus nos dá é de graça, não é? A verdade é essa, Deus nos dá coisa de graça. Mas quando Jesus Cristo dá um conselho à igreja de Laodiceia, ele não fala, dou um conselho que tome de mim. Não, ele não está falando isso. Vamos prestar atenção no texto, o que ele fala no texto lá. Dou um conselho que cumpre. Achei isso interessante. Tomai, nas outras igrejas, olha, tomai de mim. Busque em mim. Não, mas a igreja de Laodiceia sempre sorri. Então, assim, olha lá, como ele está pedindo para fazer. Dois conselhos que compre de mim ouro refinado, que compre roupas brancas, que compre colinho. Não pode de mim colinho, que compre. Eu fiquei pensando, mas por que pediu para a igreja comprar? E se não deu de graça, porque a salvação é pela graça, por que não deu de graça? Eu sempre entendo que toda vez que a gente for se dedicar a Deus, sempre haverá um preço. Eles aqui tinham dinheiro para poder pagar o preço daquilo que eles queriam, mas eles não estavam pagando o preço daquilo que Jesus Cristo queria para eles. Então por isso que eu entendo que eles estavam pedindo para poder comprar. Nesse sentido, paguem o preço por isso. Paguem o preço. É o meu entendimento como teólogo aqui. Eu aconselho que paguem o preço do ouro refinado e você se tornará rico. Que pague o preço para ter roupas brancas. Aqui tem a questão da santificação. Para ter vida santificada, você precisa pagar o preço por isso. Entendeu? Invista para cobrir a vergonha da sua nudez. E que vocês paguem o preço para ungir os seus olhos e o colinho, até mesmo para você enxergar, para você quebrar, você precisa abrir a palavra de Deus e se dedicar com o tempo de oração. Então, assim, há um preço a ser pago a se fazer todas essas coisas, que a gente possa estar disposto a o que? Pagar esse preço, de às vezes o que? Abrir mão do nosso próprio ser, do nosso próprio entendimento para servir a Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você nessa noite, né? Que essa palavra possa entrar no nosso coração, porque foi o último dia, tá? Quem não estava mandando mais Apocalipse, cessou.